Todos nós sabemos que existe um Deus verdadeiro, um Deus de amor, e que tem, na sua maior expressão, o próprio Filho dele. Então, quando Deus quer se comunicar com a humanidade, Ele não se comunica através de dinheiro. Ele se comunica através de Jesus Cristo. Porque nós que cremos na Bíblia, aprendemos que João 3,36, que diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a representação máxima de Deus é Jesus. A representação máxima de Deus é o amor. A representação máxima de Deus na terra é a lei da semeadura. Você planta, você colhe, você distribui e você doa, porque o seu Pai, Deus, é doador. Só que nós temos um problema na história da humanidade. A humanidade, ela inventou o dinheiro, o capital. E o capital passou a controlar o ser humano. Todo ser humano, ele é escravo do dinheiro. Mesmo que seja um pouquinho, ele se torna escravo de uma moeda. Que Jesus, ele disse, no dia que vieram cobrar imposto dele, de Pedro, ele falou: vai lá no mar e pesca uma moeda, tira da boca do peixe, que o peixe vai ter ali uma moeda na boca dele. Deu soninho, né? Vai dar mesmo. E hoje o tema é quente. Você deu soninho, mas vai dar mesmo, hein? Então, gente, quando Jesus ele manda Pedro pescar, ele tira uma moeda e Jesus pergunta: Pedro, qual é a imagem que está nessa moeda? Aí Jesus pois é, você não esperou terminar, então você não sabe que você não sabe o que eu vou falar, então você não pode pré-julgar. Então, quando Pedro ele olha naquela moeda, ele vê, Jesus pergunta: a imagem de quem que está aí? Ele diz: de César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus criou o quê? Uma coisa que nós chamamos de uma verdade implícita. Onde existe uma verdade explícita, existe uma verdade implícita. E a implicidade, ela está na questão de que o dinheiro pertence a César e não pertence a Deus.
Então, quando a gente fala de sistema religioso, nós não estamos falando de dinheiro. Porque a moeda do reino de Deus não é o dinheiro. A moeda do reino de Deus é o amor. A moeda do reino de Deus é Cristo. Foi por isso que Pedro, quando ressuscitou, curou aquele coxo que estava subindo lá para o templo, no livro de Atos, capítulo 3, e o homem estava paralítico, indo ao templo para pedir dinheiro, porque ele era uma pessoa andarilho e precisava. Aí Pedro disse para ele: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus. Então Jesus disse, olha, Pedro disse, eu não tenho essa prata e esse ouro que você quer, mas eu tenho uma prata e um ouro diferente, que é o nome de Jesus. Você está entendendo aí, Adriano Campos? Você está entendendo a diferença da prata de Deus e a prata dos homens? E que o sistema capitalista, ele quer nos prender o dinheiro? O homem estava preso ao dinheiro, mesmo sendo um pedinte. Mas Pedro estava preso ao Espírito Santo. Se você fizer um paralelo de Lucas 12:31, você vai ver lá Jesus falando: busca em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12:31. Busca o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o cristianismo mostra Cristo, o amor, a bondade, mostra o sistema de valores do reino dos céus, surge um outro Deus, o capitalismo, que tem na sua maior representatividade os banqueiros, os neoliberais e a maçonaria. Mas eu não estou falando de teoria de conspiração, não. Porque está todo mundo debatendo a maçonaria como a representante dos Illuminatis, a maçonaria como representante do capeta, a maçonaria com o chifre de bode. Não, não é nessa visão que eu estou trazendo o debate. Eu estou trazendo o debate para a questão de criar um outro Deus para rivalizar com o Deus verdadeiro. Porque se a religião, esse cristianismo, ele puxa para o lado do amor, da caridade, de fazer ao bem o próximo e levar as pessoas até a renunciar tudo para seguir a Cristo, a maçonaria, aliada ao capitalismo, ela leva as pessoas a renunciar tudo em troca de dinheiro. E ela oferece quem? O Deus deles, que é o dinheiro. E aí vem Jesus dizendo assim, que o amor ao dinheiro, no livro de Timóteo, ele diz, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Viu lá o deputado? Ele ofereceu 10 mil para quem trouxesse a cabeça do outro camarada. Se alguém é amante de dinheiro, vai lá e vai pegar o cara e vai trazer morto para ele. Sabe por quê? Porque se não tivesse dinheiro na jogada, ninguém ia fazer nada. Por que todos estão interessados em grandes posições? Por causa do dinheiro.
Mas Jesus, ele disse o quê? Ele disse, ó, o Filho do Homem, alguém disse para Jesus, eu vou te seguir. E o que é que eu vou ganhar? Ele disse, ó, você vai ganhar irmãos. Porque eu não tenho nem aonde botar minha cabeça. Eu não tenho nem onde um travesseiro, uma pedra para botar de travesseiro. Eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Então, quando pastores e pregadores estão se associando a esse tipo de capitalismo selvagem, eles estão dizendo o quê? Nós estamos elegendo o dinheiro como nosso Deus. Porque eles passam a ser escravos do dinheiro, eles não são donos do dinheiro. No sistema de Deus, do Deus com letra maiúscula, nós somos senhores do dinheiro. Porque precisamos. Porque o correto, o que o dinheiro faz? Ele compra mercadoria. Mas se nós tivéssemos a mercadoria, não precisávamos de dinheiro. Se você tivesse trigo, se você tivesse arroz, se você tivesse feijão, se você tivesse roupa, se nós tivéssemos cooperativas que fizessem tudo isso por nós não ia precisar do dinheiro. Mas aí vem um outro grupo chamado maçonaria, não estou falando de Illuminatis, estou falando de capetada, estou falando nada, estou falando de um grupo religioso como os demais, que oferece dinheiro e oferece sacrifícios e que já até me visitaram, várias vezes me visitaram, porque eu tinha um projeto social, então eles vinham na minha casa. Ó, queremos convidá-lo para ir até o nosso templo, que é um templo, gente. A história de fraternidade, não, é um templo. Onde se faz pactos, onde se faz compromissos. Se faz compromissos ali. E a pessoa vai se prendendo àquilo. Inclusive, alguém que morou nos Estados Unidos, que é um dos berços do capitalismo, consequentemente da maçonaria, eles colocam no dólar, um triângulo com uma cabecinha dizendo, a maçonaria está acima de tudo. É o nosso Deus. Com um olho que tudo vê. E quando o americano levanta o dinheiro para cima e diz, nós confiamos em Deus, as pessoas que não têm estudo e não procura pesquisar, pensa que estão falando de Deus. Mas não é de Deus. Nós confiamos em Deus. O Deus deles é aquele que está na moeda deles. O Deus deles é o dinheiro. Porque eles são capazes de matar, eles são capazes de jogar bomba, eles são capazes de destruir Hiroshima e Nagasaki, eles são capazes de jogar a mãe de todas as bombas, tudo por ganância ao dinheiro. E nesse caminho, segue alguns que estão do lado de lá. Vamos dizer, vou fazer aqui uma comparação, não tem nada a ver com a questão política. Estão na direita e passam para o lado de lá. O lado do dinheiro. E aí eles começam a se infiltrar
dentro das denominações e ali captar pessoas como uma pirâmide financeira e começa a oferecer dinheiro para as pessoas. Eu tenho um amigo que foi lá e eles ofereceram. Como ele era meu amigo, evangélico, eles ofereceram, ó, nós vamos te levar para um propósito. O propósito era dar dinheiro. Teria que fazer um sacrifício para ter dinheiro. E aí, ele desistiu na última hora e ele me procurou. Falou, meu filho, se você desistiu, você me procurou, então nós vamos orar aqui para Deus quebrar essa maldição, porque isso é uma maldição. Isso é uma maldição. Porque a partir do momento que a pessoa faz um sacrifício, qualquer deus do passado, Moloque, asteroide, e Ísis, Júpiter, qualquer deus da mitologia grega, ele exigia sacrifício. O nosso Deus exige também. O Deus verdadeiro exige sacrifício de louvor. Sabe o que Deus pede da gente? Louvor. O verdadeiro Deus. O falso Deus pede dinheiro. O verdadeiro Deus, ele pede o quê? O que ele pede para a gente? Como Deus é Pai, e Ele nos criou, e Ele não depende de nada da gente, a única coisa que Ele precisa é do louvor, da adoração. Deus se alimenta de louvor e de adoração. Por isso que quando nós o louvamos, nós o adoramos, Deus se sente bem. Qual pai que não gosta de ser chamado? Ô, papai, eu te amo. Papai, tu és tudo para mim. Papai, tu és a razão da minha existência. É isso, é assim que funciona. É isso que Deus quer. Mas tem pessoas que procuram aproveitar-se disso para captar dinheiro e faz uma exegese em cima de textos para captar dinheiro, para ficar rico. Quando esse dinheiro que entra nos templos, ele é captado para ajudar o pobre, aí sim, está se fazendo uma exegese bíblica. Agora, quando se vai construindo patrimônios, e ficando milionário e o povo passando fome, aí, meu irmão, tem nada de Deus aí. Não tem nada de Deus. Então nós temos Deus verdadeiro e o capitalismo com a sua representação maior, a maçonaria. Há outras representações, mas a maior é a maçonaria, porque ela se infiltra. Ela é um agente inimigo dentro das igrejas. Ela não precisa de igreja. Ela precisa apenas de captar pessoas de dentro das igrejas. Como existem milhares de templos de religiões, ela vai lá e faz o convite, ó, vamos para lá. Viva com o que você tem. Viva humildemente. Não busque riquezas para você, mas busque riquezas para ajudar o seu próximo. Eu não estou falando, quando eu falo desse Deus falso, eu não estou falando do kibbutz, não, que os judeus fazem, não, e nem de uma comunidade onde um ajuda os outros, não, eu estou falando
de gente que se acha, inclusive quando a gente estuda, né, que eu estudei heresiologia, quando chega lá no grau 33, eles se acham que são Jesus, porque Jesus morreu com 33 anos, mas ele ressuscitou. Eles não. Eles não. E de vez em quando um aí morre de morte trágica. Porque a partir do momento que você estabelece um compromisso com um Deus falso, esse Deus falso vai cobrar. O Deus verdadeiro vai cobrar de você o quê? Que você o louve, que você o adore e que você seja fiel a Ele. E no final você vai ter a vida eterna. Ele não é o Deus do capitalismo. Ele é o Deus das pessoas. Lembra lá do profeta Eliseu? Quando veio um homem lá da Síria leproso para ele curar, e ele mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele mergulhou, e depois que ele foi curado, ele viu, ele era muito rico, ele disse, está aqui, vou te dar ouro, prata, vou te dar tudo. E Deus falou com ele, não pega. Ele não pegou. E sabe o que aconteceu? O empregado dele, o discípulo dele que trabalhava com ele, ficou ganancioso, usurento, e foi atrás. Chegou lá e disse, meu senhor mandou, você me dá o dinheiro. Ele falou lá que não era para dar, mas ele pensou bem, manda o dinheiro. Manda agora o dinheiro. Ele trouxe tudo aquilo, montou no cavalo e foi embora. E quando ele chegou lá, o profeta disse o que para ele? Porventura não foi meu coração contigo, quando você foi lá cobiçar prata, cobiçar ouro, cobiçar dinheiro? Não foi com você não? O meu coração? Pois é, agora a lepra dele vai passar para você. Ele teve a riqueza, a ganância da riqueza, mas a lepra passou para ele. Por que as pessoas, por exemplo, quando eu comecei a estudar isso, há mais de 30 anos atrás, as pessoas diziam assim, quando a Igreja Católica, ela tinha uma rivalidade com a Igreja Evangélica, com o protestantismo, eram eles os maçons que iam lá defender. Por quê, gente? Porque a Igreja Católica, apesar de ter muitas falhas, ela é uma igreja que ela prega contra o capitalismo. Ela prega boas obras, ela prega ajudar os pobres. Ela é conhecida, principalmente esse Papa lá da Argentina, ele é franciscano. E o franciscano tem, baseado em São Francisco de Assis, ele tem a ideia de ajudar os pobres, os animais, de ajudar. Então, eles rivalizavam com a Igreja Católica nesse sentido, porque a Igreja Católica pregava um anticapitalismo e a Igreja Protestante começou a pregar um capitalismo. Não a Igreja de Lutero, porque Lutero era contra o capitalismo antigo da Igreja Católica. A Igreja Católica teve uma reforma também, como a Igreja Evangélica teve uma reforma, não com o neopentecostalismo. Que o neopentecostalismo do Macedo e dos outros aí prega dinheiro. Você vê vídeo aí do Macedo dizendo o seguinte, eu quero dinheiro, mas lá na lista da maçonaria ele está lá escrito. Ele está na lista, como um dos mais influentes maçons. Então o dinheiro que ele está pegando de lá. Só que todo tipo de dinheiro que você pega erradamente, você vai ter que prestar conta depois. Ao verdadeiro Deus, com letra maiúscula. Que o falso Deus vai te dar mesmo. O falso Deus ofereceu a Jesus lá no monte
Falou, se você me adorar, prostrado me adorar, eu vou te dar tudo o que você quiser. Te darei todas as riquezas do mundo. Jesus disse para ele, vai-te, afasta-te de mim, arreda-te de mim, porque está escrito, só o Senhor Deus servirá e só Ele adorará. Entendido? Você aí do soninho? Deus com letra minúscula. Capitalismo. Deus com letra minúscula. Deus com letra maiúscula, verdadeiro. Do criacionismo. Deus com letra minúscula, o Deus mentiroso. O Deus que só se preocupa com dinheiro. O verdadeiro Deus não se preocupa com isso. Ele é dono do ouro e da prata. Lá está em Ageu 2:9. Eu sou dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo. Você já ouviu falar que lá em Júpiter, ou Saturno, sei lá, um dos planetas aí, que há um círculo em volta dele, que ali tem diamantes, milhares de diamantes? Se Deus quiser, Ele faz cair tudo. Mas Deus não quer que você se apegue a Ele por causa de dinheiro. Deus quer que você se apegue a Ele por causa do amor que Ele te amou e amou deu o Filho dele aqui na terra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho e amou, e diz que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Agora, se você é maçom, quer servir a Deus, abandona isso. Abandona isso e vai servir a Deus. Eu conheço muitos que abandonaram e foram servir a Deus. E deixaram essas porcarias para trás. Que esse dinheiro vai ser consumido. Jesus disse que não era para a gente juntar prata e ouro aqui na terra, onde os ladrões minam e a traça corrói, mas deveríamos acumular tesouro no céu. O Deus com letra minúscula te abençoe. Fica na